a esse lugar de refrigério. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Eu tenho um testemunho rapidinho para contar para vocês. Nosso pastor Silvestre agradeceu muito o fato de estar aqui ontem conosco. E uma palavra ele disse que me alegrou muito e que tem sido um fato entre nós. Ele falou: pastor, parabéns, a sua igreja é muito refrigerada. Isso entre nós, essa expressão igreja refrigerada, tem outros sinônimos. É uma igreja saudável, é uma igreja unida, é uma igreja participativa, é uma igreja em que não tem caras e bocas. É chato, né? Igrejas com caras e bocas, né? Então, a percepção dele foi muito boa. Eu ficaria preocupado se ele dissesse: pastor, coloca a tua igreja uma campanha de oração aí, porque a coisa está feia. Aí a coisa ia ficar muito triste, né? Mas graças a Deus, todos nós temos essa consciência. Para quê? Para que ficar com peso? A vida já tem tantos desafios. Para que ficar lamentando? Para que ficar ressentindo se a gente tem um Deus que nos cura todos os dias? Tem um Deus que está tão interessado em você, em cuidar das suas, sabe, das suas conexões. Nós temos um Deus que, por incrível que pareça, nós sabemos que o nosso Deus precisa ser adorado, não porque ele necessita de nós. Ao contrário, ele merece toda a honra, toda a glória. Nossa, a gente chega aqui e fala: Senhor, tu és maravilhoso. No emprego, no trabalho, em casa: Senhor, tu és maravilhoso. Andando na rua: Senhor, tu és maravilhoso. Porque a gente tem uma alegria. Amém, irmãos? Eu tenho essa alegria. Não sei quanto é você, mas eu tenho esse negócio de ficar carrancudo, cabeça baixa, lamentando, peso nas costas, dores na cabeça, toda aquela coisa. Não, eu sei que a vida é difícil. Claro, ninguém vive no mundo de Bob, num castelo de fantasias, mas Jesus Cristo disse que para nós termos bom ânimo, porque vencemos o mundo. Então, venceríamos o mundo. Independente das aflições que enfrentaríamos, Ele estaria conosco. Então, se Ele está conosco, eu posso também receber dele a força, o ânimo, a motivação, a alegria, não me bloquear, não me fechar. Hoje nós estaremos falando sobre feridas na família. E eu digo para você, né, quando se trata de feridas na família, é algo extremamente pesadíssimo. É muito pesado. Todos nós carregamos um traços de ferida. Todos nós temos encontros e desencontros. Todos nós temos um momento específico em nossa família que marca, que parece que fica uma imagem congelada ali, uma situação desagradável. Nas nossas relações diárias, nas nossas relacionamento interpessoal. Eu quero destacar aqui, na nossa imagem aqui, pelo menos uma base de pelo menos algumas feridas que geralmente podem estar nos acompanhando durante o tempo de nossa vida, arrastando. E eu quero dizer para você uma coisa nesta mensagem, meu amado. Você não precisa carregar isso a sua vida toda. Se na mensagem você perceber isso, você entra em contato com Deus e fala: Senhor, eu não quero mais carregar nenhuma dor, eu não quero mais carregar nenhum sentimento de fracasso, eu não quero mais carregar na minha vida este peso que me contamina e que intoxica todas as áreas do meu relacionamento. E o pior ainda, muda a minha lente de enxergar o mundo e de enxergar o Senhor. Sabe qual é o grande problema das feridas? Que elas começam no campo pessoal, na nossa vida comum, e termina na nossa conexão com Deus. Logo nós apontaremos para Deus e dizendo: Deus, tu me fez e me colocou, o Senhor é culpado disso, porque me colocou numa situação de abuso. O Senhor é culpado disso, porque o Senhor permitiu com que a humilhação me chegasse até a mim. Então, as coisas começam sempre por uma área específica de nossas vidas, mas ela termina
geralmente com um dos nossos relacionamentos com Deus. E é isso que eu quero evitar. Eu quero dizer para você que, apesar de tudo, você tem um Pai amoroso. Meus irmãos, sempre a igreja, os púlpitos, ou pelo menos as mensagens deste púlpito, é dizer para você: quebre as barreiras que impedem de você conhecer o amor, a bondade do nosso Deus, Abba Pai, do nosso Deus maravilhoso, para que nós não tenhamos uma percepção à distância de um Deus frio, um Deus impessoal, um Deus que não se conecta, ou um Deus que está escarafunchado, com a cara ruim voltado para você, te punindo constantemente, ou um Deus que isolou você num campo de isolamento, de rejeição, porque te condena, porque quer ver teu mal, porque está te castigando, ou porque esse Deus determinou uma sina. Olha, você nasceu para ser assim e não te escuta. Não, ao contrário. As mensagens deste púlpito, as mensagens que acredito que seja de outros púlpitos, é dizer que você tem um Deus próximo e que as barreiras que surgem podem nos tornar, podem impedir o nosso relacionamento com Deus. Por isso que eu quero falar com vocês, mas abrindo aqui nesta palavra inicial, existe em nós uma lista de feridas que todos os dias, a cada momento, procuramos negar elas. Eu vou dizer para você, se existe algo tão ruim, tão prejudicial na vida do ser humano, é negar. O princípio da negação como um mecanismo de defesa para se proteger de uma dor que deve ser enfrentada, deve ser tratada, deve ser considerada. Nós todos os dias vivemos assim. Nós temos dores e a gente fala: não, nós vamos cuidar disso. Vamos deixar para lá. Vamos cuidar disso outra hora. Eu carrego uma dor de uma rejeição, eu carrego uma dor de uma injustiça e eu falo: não, vou deixar para resolver isto depois que resolver outra coisa. E nós vamos acumulando. Irmãos, nós não somos seres acumulativos. Você já viu aquela palavra fluido? Nós somos seres de fluição. Nós somos os seres de trafegação, de conexões. Tudo que nós não tratamos, nós nos bloqueamos, nós nos fechamos e impedimos com que outras áreas frutíferas de nossa vida comecem a desenvolver. Há muitas pessoas que, infelizmente, estão carregando dentro de si violências, maus tratos. E eu vou dizer para você algo que é incrível que pareça. O problema das feridas em si, ela não termina somente na pessoa. Toda ferida emocional, toda ferida da alma, todo sangramento ou hemorragia interna na nossa vida emocional, espiritual, ela tem como finalidade de simplesmente a gente acabar nos tornando a pessoa que nos feriu. Quando elas não são tratadas, ou nós nos tornamos a pessoa que nos feriu, ou nós nos tornamos vítimas. Vítimas. E o pensamento, a visão de uma vítima em relação às suas dores, às suas feridas, é um dos pensamentos mais difíceis, porque ela vai reelaborar a sua vida no espírito de fracasso, de negativismo, de um não merecimento, de um não pertencimento, de uma autoexclusão, de uma vergonha pessoal de si mesmo diante da situação. Pessoas que vivem nesta margem e se sentem culpadas, se sentem vítimas, elas carregam uma culpa dizendo: olha, eu mereço ter recebido isso, eu mereço ter sofrido isso. Já a pessoa que acaba reproduzindo isso, ela tem uma outra mentalidade. Bom, se fizer isso comigo, agora você aguenta. E é nesse mal
que a gente perpetualiza as dores. Tem famílias que passam suas feridas emocionais de pais a filhos, de geração em geração. A forma de tratamento, a forma de cuidado. Ah, se me bateram dessa forma, se me xingaram dessa forma. Olha, se eu tive que passar por isto, então você vai ter que passar também. Seja forte e vai tentando transformar algo que é ruim em qualidade, em força, em potencialidade. E o que é de fato algo extremamente perverso, mal, ruim, que torna as pessoas extremamente sem conexões para se relacionar através da empatia. O que tem de gente que não consegue desenvolver a empatia, ter e compreender a dor do outro, e isto tem sido algo muito comum nos nossos dias. Então, meus queridos, nós precisamos pensar nisso. Precisamos dar uma parada e ver como em família, sabe, como eu estou trazendo as feridas da minha casa, da minha infância para o meu casamento. Porque elas se fazem presente ali. Quem sofre rejeição, por exemplo, às vezes demonstra isso em algumas facetas da relação com seus filhos. Não tem apego, não tem uma consideração afetiva, paternal, não tem essa conexão da proteção, do afago, do carinho, do amor, do abraço. Simplesmente ela reproduz e as crianças vão crescendo exatamente na mesma plataforma. Crianças que não são capazes e vão desenvolvendo, não têm um desenvolvimento sociopático da empatia e das conexões que curam, que causam relacionamentos saudáveis. Isso é um perigo muito grande e isso pode estar acontecendo exatamente agora, de uma forma inconsciente, aí na tua casa, no teu relacionamento. Às vezes a pessoa ela é extremamente fleumática, não consegue expressar sentimentos porque ela carrega dentro de si uma despotencialização, uma fraqueza do tônus moral, das suas conexões emocionais, nas categorias psicossomáticas da sua vida, porque foi criado e ensinado para ser fraco, tolhido. Foi ensinado a não responder, um cala-boca com um tapa, um cerceamento com humilhação. A pessoa cresce visualizando o mundo como um lugar de opressão, ao ponto de que, se ele falar, ele é causa do problema. Se ele falar, ele é o problemático da situação. Então, nós temos situações que pode estar acontecendo inconscientemente aí, nesse exato momento. Existem muitos filhos que não conseguem reportar aos seus pais um amor devido. Geralmente, nós temos aqui na nossa cidade vários asilos. Ferraz de Vasconcelos tem muitos asilos. Já visitei alguns deles. E, particularmente, a minha opinião pessoal, existem pessoas dentro desses asilos que não precisariam estar nos asilos. Tem mobilidade, consegue ter a sua autonomia completa. Não tem nada que pudesse denunciar, dizendo, olha, essa pessoa tem um fator impeditivo para viver sozinho, para viver na casa dos filhos, etc. e tal. Mas sabe o que acontece? Muitos filhos preferem pegar os seus pais, mesmo estando em pleno funcionamento, colocá-los no asilo. Porque pais dão problemas. Sabe por quê? Porque eles foram criados de uma certa forma, entendendo que eram problemas para os seus pais. Há muitos lares que os filhos vivem debaixo de humilhações, xingamentos, tratamentos com truculência.
às vezes agressão física severa, e com hematomas, às vezes com agressões verbais que machucam a alma tão profundo, inclusive as agressões verbais também são um fator patológico, porque leva as pessoas a um caminho de um ressentir. E elas vão revivendo isso, só que é aquela coisa que eu disse para você. Ou a pessoa implode como uma vítima e se isola, não quer papo com ninguém, não quer relacionamento, não quer ter família. Pessoas que, por exemplo, que casam e querem tudo na vida, menos filhos. Porque a maioria delas, não é todos os casos, tem um trauma específico na infância que jamais gostaria de ter filho por causa daquilo. Só que essa pessoa não sabe disso. Não sabe que esta decisão, esta convicção, foi forjada não por um ato deliberativo, evolutivo de uma vontade comum, mas simplesmente porque aquela pessoa sofreu determinadas situações e por isso não quer ter filho. Quando essas pessoas, nós estamos não tratando as nossas feridas emocionais, nós vivemos uma experiência que eu escrevo no meu livro, que é chamada de ressaca emocional. Em termos não populares, nós chamamos de revivescência. A revivescência é o mesmo ato da ressaca emocional em que não importa onde você esteja. Imagine agora o melhor lugar da face da Terra, onde você sempre sonhou estar, com as pessoas que você sempre escolheu estar com elas, e no melhor clima, mais assim, emocionante, eufórico, né? Que você jamais imaginou, sempre imaginou estar. Olha, imagine que isso acontecer, você está nesse dia. De repente, você é visitado por esse sentimento, essa emoção e te joga lá embaixo. Porque esses traumas, que são chamados também de feridas, nos perseguem quando não são tratados. Uma raiz de amargura, a Bíblia utiliza outros termos, como raiz de amargura. Não deixe brotar aí entre vocês. Por quê? Porque se aonde eu estou indo, eu estou sangrando. Eu estou com uma hemorragia. E eu não estou tendo consciência disso. Você quer ver um exemplo? Sempre é algo, uma conta psicológica, prática, social. Onde tem festa, tem ressentimento. Vai fazer uma festa de casamento, daqui a pouco você vai ver gente chorando, gente brigando. As piores situações mais tristes acontecem em lugares mais felizes. Não sei se você percebeu, mas é muito claro, é só você passar a perceber a partir dessa declaração. Há pessoas que se ressentem com a felicidade do outro, porque ela foi rejeitada. Carrega aquela coisa. Há pessoas que não importa, a pessoa pode estar morrendo, pode estar chorando. Ela está tão ligada às suas dores que ela não consegue dizer: ei, aquela pessoa está chorando, está precisando do meu abraço. Ou limita, né? Essas pessoas têm uma vida tão limitada que elas não conseguem se ampliar na arte de poder ser bênção para a vida das outras pessoas. E elas se fecham, literalmente. Vivem confinadas, vivem em cativeiro emocional. Porque elas não conseguem se abrir, se conectar, ampliar sua rede de amigos. Um outro detalhe, eu estou falando assim um pouco tanto genérico, tá, irmãos? Como sempre, porque é uma mensagem. Elas se sabotam, literalmente. Tudo está indo muito bem, tudo está em pleno vapor, e elas se sabotam. Mas se sabotam nas pequenas coisas que você menos imagina. Você já viu gente tomar multa em radar de 40 quilômetros? Com uma placa na cara, com avisos 30 metros, 50 metros, dizendo, ó, ali na frente vai ter um radar, um pardalzinho, é 40 quilômetros. Aí chega mais 10 metros antes do pardalzinho, ó, é um pardal isso aqui, só falta ter alguém dizendo, ó, não passe por isso, você vai ser multado. E aí o cara do nada aperta o acelerador e vai e passa com 45, 50 quilômetros e toma uma multa, depois lamenta, puxa vida, tomei uma multa num radar de 40 quilômetros e acho que aquele radar foi injusto.
Eu só passei 5 a mais. Ó a conversa, injustiça. Porque carrega uma ferida de injustiça. Então, quando você carrega uma ferida de injustiça, você quer quebrar protocolos. Você quer desafiar. É triste isso, né? E o pior é que você faz isso sem perceber. Você desafia o seu marido, você desafia sua esposa, você desafia seus pais, você chegando porque você vai desafiando, você quer justiça, você está sangrando e você não percebe que aquilo é uma hemorragia. Por que você não percebe? Porque você está no princípio da negação. Isso aqui é o meu temperamento, é o meu jeito. Eu fui criado assim. A gente vamos criando uma série de discussões, umas narrativas, entendeu? E aí a gente vai falar, não, é por causa de que a gente é assim, sou meio espritado mesmo, sou meio não sei o que e tal. Não, não é, cara. Tudo que passa do normal, presta atenção, ó, tudo que passa do normal, até boas qualidades, tá? Tudo que passa do normal, tem coisa errada aí. Tem coisa errada. Desprendimento. Eita, eu sou desprendido. A pessoa é tão desprendida que anda com o cabelo desgrenhado. Não escova os dentes, só escova os dentes uma vez por semana. Toma banho só quando é sábado. Tem gente que toma banho só de sábado mesmo, tá? Não, você sabe que essa brincadeira é verdade, gente. Por incrível que pareça, gente, é que a vida é que a nossa vida é tão corrida que só dá para tomar banho no sábado. Não, tem gente que de fato só toma banho uma vez por semana. Há pessoas que têm uma despersonalização. A pessoa não cuida da sua autoimagem. A pessoa sofreu desprezo. Você é isso, você é uma burro, você é uma burra. Uma burra não dá certo. Você é um burro, você é uma burra, etc e tal. Você nunca dá nada certo, você nunca, sabe? Já vai criando e reforçando. Pessoas que dizem assim, eu te disse, você é assim, você nunca vai conseguir. Há pessoas que entra no ringue da luta da vida com essa seguinte percepção: eu não vou conseguir. É um trauma. Isso é uma ferida. Foi limitante. Alguém disse para aquela pessoa que aquela pessoa não merece. Alguém disse que aquela pessoa não vai conseguir. E aí nós vamos observando. A rejeição, meus queridos, é também uma ferida muito dolorosa, porque ela pode se manifestar em muitas áreas, sabe? Uma pessoa muito crítica, pense numa pessoa crítica. São pessoas que passaram por rejeição. Pessoas que geralmente nada dá certo, reclama de tudo, tudo, nada dá certo, nada está certo. A pessoa sente um incômodo, até um incômodo até com ela mesma. Veja quantos julgamentos ela carrega dentro de si. Não sou bom o suficiente. Ou o contrário, né? Às vezes, porque cada pessoa, dependendo do contexto, cada pessoa reage diferente. Tem aquela que desenvolve um super potencial do meu eu, o potencial do ego, onde essa pessoa passa a ser o Senhor e o Deus de sua vida, no qual tudo gira em torno de si mesmo, e ela tenta provar e tenta fazer, e ele tenta se impor, e todas as pessoas têm que ser massacradas porque ele foi massacrado, todas as pessoas têm que ser rejeitadas porque ele foi rejeitado, todas as pessoas têm que ser tratadas com dureza porque ele foi tratado com dureza, e assim vai indo. Há pessoas que ressentem de autoridades, seja pai, mãe, professor, seja o motorista do ônibus. Eu não gosto do jeito que esse motorista dirige. O cara nem conhece o motorista, não sabe das circunstâncias, sabe? Não gosta de nada. Olhar para a cara do médico, o médico está passando de branco de um consultório para o outro, já está ali assim, já está empanzinado com a pessoa, sabe? Do nada, do nada. Tem inimigo em todo lugar, tem um oponente, tem um desgosto, um desgostar. Na verdade, é uma projeção de si mesmo. Essa pessoa vive uma projeção. Ela se projeta, ela se vê na outra pessoa. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, isso acontece na casa, no casamento, no lar, nos filhos, na relação dos filhos. Quando você pega uma criança sem sentido e fala, você não pode ser assim, cala a boca, que não sei o quê. A criança, eu não posso ser o quê? Quem eu sou? Onde e tal?
calma, eu estou em construção. Você, só para você ter uma ideia, seu pequeno filho que você tem aí, aqui, meus pequenos netos, os seus pequenos filhos que você tem aqui, sabe quando é que vai formar realmente o cérebro do seu filho? Vai estar maduro com 35 anos. Agora imagine você dando pancada 24 horas, reforçando todas as qualidades negativas, jogando na cara tudo aquilo que ele fez de errado, fazendo uma reviviscência de coisas só negativas, inventários ruins. Cara, você está transformando o seu filho, sabe no quê? Numa grande obra daquele escritor que fez o livro chamado Frankenstein. Uma pessoa multifacetada, uma aqui um pedaço de um sorriso, um pedaço de um rosto de sorriso, outra área um traço de amargura e tristeza, outra um traço de rejeição. Aquela frase que eu disse no início, a nossa igreja é refrigerada. Glória a Deus, gente, você não sabe como isso é bom para mim. Não é uma igreja de caras e bocas. Não é igreja de sorrisos forçados. Cara, assim, quem está triste, fica triste. Você tem todo o direito. A gente vai abraçar, vai amar. Meu, nós queremos ver você feliz, mas também vamos chorar com você. Mas você não vai permanecer chorando muito tempo, não. Se você permanecer chorando muito tempo e você quer que todo mundo chore com você, alguma coisa está errada. Mas nós vamos chorar com você. Nós vamos nos alegrar com você. Nós vamos sofrer as consequências com você. Nós vamos pegar essa corda com você. Nós vamos comer esse sal com você. Nós vamos lutar com você. Mas tudo dentro, do nível. Buscar uma zona de equilíbrio. Eu era um cara totalmente, só Deus sabe. Eu era muito destemperado, muito mesmo. Só para você ter uma ideia, na primeira vez que eu fui pregar na minha igreja lá, cara, eu falei tantas neiras, disse tantas coisas que não tinha nada a ver, e pulava, gritava. Às vezes as pessoas acham que isso, né? Cara, não é. Eu não sabia que eu tinha necessidade de atenção, eu fui ferido por necessidade de atenção. Então eu preciso de atenção, eu precisava de um holofote, eu precisava de uma luz, alguém tinha que ver eu no cenário atuando, quando na verdade eu só estava apresentando somente aparência, porque dentro do coração estava vazio, estava vazio. E eu, uma vez, eu aprendi isso com um cara da Assembleia de Deus, conversando com um cara da Congregação Cristã no Brasil. E eu no meio, vindo a conversa dos dois, e o outro da congregação falou para o cara da Assembleia de Deus: sabe qual é a diferença de uma lata de leite ninho vazia e outra cheia? Né? Desculpa a expressão, vou usar aqui, o pau estava quebrando teologicamente ali, os caras discutindo sobre Bíblia, que hoje particularmente, já tem uma resolução dentro de mim. Eu não discuto Bíblia mais com testemunho de Jeová, com adventista. Eu não vou discutir com ninguém mais a Bíblia. Eu já tenho minha convicção. Já passei dessa fase. Mas quando eu estava na fase encapetada, aí eu participava desses detalhes aí. E aí o cara da congregação deu uma reviravolta na conversa e disse: sabe qual é a diferença de uma lata de leite ninho vazia e uma lata de leite ninho cheia? Aí o cara, não sei. É simples, você bate em uma, faz um barulho só. Sabe por quê? Porque está vazia. A outra não, quando ela está cheia, ela não faz aquele barulho só. Você percebe uma vibração bem mais consistente, porque está cheia. Quem está vazio do espírito grita muito, faz muito barulho, chama muita atenção, pula, berra, grita, não sei o quê, inventa, usa a emoção, dizendo que a emoção é espírito. E quem não sabe, os vazios também, e começa, daqui a pouco vira uma gritaria tentando se encher. Porque, de fato, eu quero ver você tentar gritar se você tiver com o estômago extremamente, no estômago cheio, se você consegue gritar para valer. E aí nós vamos buscando exatamente a performance da coisa. E performar a coisa é mais fácil do que viver. E isto é um princípio da negação. Então, eu aprendi, pelo menos, eu peguei uma fase do cristianismo no Brasil, inicial das minhas décadas, que ensinava assim: antes de você ir lá
servir a Deus no sentido, servir mesmo, diretamente. Você vai cantar, você vai pregar, você vai executar algum dom específico para edificar a vida de outra pessoa dentro da igreja. Trate-se primeiro. Era uma época que existia uma palavra chamada vida cristã e um estudo bíblico chamado teologia da vida cristã. Aliás, consciência cristã, perdão, era uma terminologia que chamava de consciência cristã, e o outro era um estudo que tinha chamado teologia da vida cristã, onde você tinha que estar de bem com Deus, com o próximo, consigo mesmo, zerado. Eu usava muito essa expressão. Eu tinha uma igreja que 70% dela era jovens. Então imagina, jovens é cheio de sobes e altos, altos e baixos e tal. E a gente falava, cara, você tem que estar zerado. Você tem que estar zerado com aquela pessoa. Você tem que estar zerado com seus pais. Ah, porque meu pai que não sei o que, minha mãe que não sei o que. Você tem que estar zerado com ela. Não dá para vocês trabalhar isso diante de Deus, porque Deus vai ver o seu coração. E isso vai trazer um efeito contrário, porque Deus não aceita ser escarnecido. Quando alguém não está zerado e vai testemunhar de Deus, não está fazendo o serviço para o reino de Deus, como muitas pessoas estão achando. Uma vez eu vi um vídeo aí que isso me escandalizou, mesmo depois de crente, velho. Me escandalizou. Tinha uma igreja, um culto acontecendo, alguma coisa assim, culto tal, 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 aquela coisa toda. Aí entra um bêbado, mendigo, não porque ele seja assim, ao contrário, pessoas assim merecem todo o nosso amor, todo o nosso carinho. E aí o camarada lá do culto fala, alguém quer, estou liberando a oportunidade, alguém quer oportunidade? O bêbado vai lá e pede oportunidade, o cara todo, né? E o cara deu oportunidade, não sei por que isso aconteceu. E aí aquele cara pega o microfone e canta igual um anjo. Nunca vi um anjo cantar, mas dizem que essa terminologia, né, é aplicada a pessoas que cantam muito bem. E aquele cara solta um vozeirão e a igreja começa a pular, a igreja começa a chorar, achando que aquilo era mover de Deus, que não podia vir pela aparência, porque Deus usa quem quer, quando quer, como quer. Satanás também queria servir a Deus daquele jeito lá no céu e Deus não quis. Não, ah, eu mendigo? Não. Ao contrário. Essa pessoa não estava testemunhada pela igreja. Essa pessoa não tinha uma vida de comunitária. Essa pessoa estava vivendo totalmente o contrário, se dava as drogas, se dava as bebidas, não se comportava as regras. Ah, Deus, se quiser, usa uma mula. Não, mas era a mula de Balaão, era uma mula separada. Calma aí, não é bem isso, não. Mistura as coisas, não. Não é o reino de Deus não é bagunça, não, é ordem e decência. Então não é qualquer um que chega aí dizendo o Senhor diz o Senhor, não, pataquada comigo, não, nem qualquer um diz para mim, assim diz o Senhor, tem que ser. E aí aquela igreja, né, aquela coisa, viralizou, mas viralizou. Olha só, olha isto, Deus usa quem quer, meus irmãos, e que não sei o que. Não. Se você não tiver zerado, se você associa o mundo não olhar para você e não falar, aquele ali é um cristão, teu talento pouco importa. Teu talento pouco importa. Então nós éramos ensinados assim, a zerar. Você não pode ter uma rusga e de repente chega lá na frente e tomar a ceia. Porque você está escarnecendo de Deus. Você está dizendo, olha, Deus é qualquer jeito. Por isso que Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Mas por que fazemos isso? Por que muitas vezes acontece isso? Por causa de uma dor chamada dor da necessidade, da indiferença que leva à necessidade da pessoa querer atenção. E por atenção, nós até matamos. Adão e Eva teve um caso assim. A disputa pela atenção dos pais, a disputa pela atenção de Deus, levou Caim a matar Abel.
Caim focou só na atenção, não focou em estar zerado, em estar tratado. Caim carregava uma dor que se transformou uma dor de um homicida. Sabe, as feridas, elas têm poder de crescer e te matar. Matar pessoas. Pessoas suicidam. Feridas emocionais. Pessoas matam por traumas. Esse cara que recebeu uma dor tão grande, eu acho que você deve saber, um pastor, infelizmente, adulterou com a esposa de um membro lá, não sei, que era Uber. Você sabe desse caso, né? Chocou o Brasil recentemente. E ele descobriu, a dor foi tão grande, que ele pegou as suas duas filhinhas, uma de 8 e outra de não sei quantos anos, pequenininha, colocou dentro do carro, tacou fogo, matou as crianças. O popular disse, isso é um animal, isso é um demônio. Não, tem atitudes demoníacas, sim, animalescas, sim. Mas ali houve uma dor. Porque aconteceu isso onde não poderia acontecer, e aconteceu isso com a esposa que ele amava. E ele tentando, né, a dor da vingança, da injustiça. Meu amigo, a injustiça é terrível. A ferida da injustiça. O que ele fez? Eu vou fazer justiça. E a ideia de fazer justiça com a própria mão só dá nisso. Todas as vezes que você vai fazer justiça com as próprias mãos, inocentes pagam preço. E ele matou as suas crianças queimadas. Diziam que essas crianças gritavam: pai, não faz isso, pai, não faz isso. Tudo isso para querer se vingar da esposa. Ou seja, eu vou te tocar onde mais dói. Gente ferida gera gente ferida. Você só dá aquilo que você tem. E você precisa prestar atenção nesse detalhe. Não, eu estou bem, eu gosto de flores, eu gosto de plantas, eu gosto de crianças, eu gosto de músicas, eu gosto de filmes de ação ou de não sei o quê, eu gosto de fazer caminhada, eu sou do bem, eu sou da paz, tal, mas aí encostou no teu calcanhar, cara. Pronto, virou um demônio. Inspira ódio, inspira raiva, inspira perseguição, cria conspirações, trama ódio, bloqueia oração. Existem alguns sintomas psicossomáticos que ocorrem. Geralmente essas pessoas sempre estão cansadas. O corpo está sempre em déficit. O tônus psicológico, emocional, corporal sempre está lá embaixo. Sempre. Existem outros fatores que não dá para a gente continuar aqui dizendo, mas este é o fator só da rejeição, tá? Isso porque tem um abandono, tem traumas emocionais, tem mais coisas aqui, mas é só isso. E outra, é só uma pincelada sobre a dor da rejeição. Então veja como existe um mar dentro de nós desconhecido, águas turvas que a gente não percebe e que a gente tem que ter ajuda do Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, que é a santa palavra do Senhor. Nós temos que ter um refúgio e acreditar verdadeiramente que esse livro me leva a um patamar de fé, de relacionamento com Deus que me livra de mim mesmo. Já viu aquela frase? Por que você está procurando o seu inimigo? Se você quiser saber quem é o seu inimigo, vá diante do espelho. Então, é quase por aí. Nós estamos ressentindo quase todos os dias. Quando nós vemos para a igreja, quando viemos cultuar, é muito provável que se nós não viermos focados realmente, eu quero ver Deus falar comigo, eu quero deixar aqui as minhas orações, eu quero buscar um milagre, eu quero me rasgar diante de Deus. E eu vou concentrado nisso, mas eu vou concentrado nisso mesmo, porque eu sei que só Deus pode mudar a minha vida.
Se eu não vier assim, com toda certeza o inimigo vai roubar teu culto. Mas ele sempre vai aproveitar as suas feridas emocionais. Já viu gente, eu estou falando durante quarta-feira, acho que é a terceira quarta-feira, a segunda quarta-feira e o primeiro domingo. Já cansei de ver gente sair do culto com depressão pós-culto. Sair pior do que entrou. E aí culpa o sistema. Quer culpar a mensagem que tinha a mensagem que tinha que falar com ele, coisa que a pessoa não tem vida cristã durante a semana e quer que Deus fala com ele só no domingo. Beleza, legal, parabéns, belo relacionamento que você tem com Deus. É porque os louvores não estavam assim? É igual aquela história daquela mulher que chegou com seu marido em casa. Você viu bem o quê? O coral da igreja? Aquela mulher só estava fingindo que estava cantando, aquela do canto esquerdo. Maridão, não viu não. Você não viu? Não. Ah, então você viu aquele jovem lá, aquele jovem que andava para cima e para baixo no corredor e não sei o quê, não sei o quê. O marido, não vi não. Ah, mas você viu aquela criança que não parava, né? Chorava, 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 a mãe tal, 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 que não sei o quê, atrapalhou a igreja. Não vi. Aí a mulher termina perguntando para ele, afinal de contas, o que você foi fazer na igreja? Inverteu os polos. Inverteu. O que você foi fazer na igreja? Falou para o marido, o que você foi fazer na igreja? O inimigo sempre vai. O inimigo é tão covarde, Satanás é tão covarde. Pensa num ser mais covarde da existência da criação, que não dá para comparar com nenhuma covardia humana. É Satanás, o diabo, que anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. O objetivo dele é aproveitar das suas feridas não conscientizadas. Existe um termo na palavra de Deus em Tiago dizendo: confessai as vossas culpas uns aos outros. É exatamente isso. Você abrir o coração, deixar alguém que possa compartilhar com você e abrir o coração e falar: meu ponto fraco é este. Ore por mim. A igreja deveria chegar a esse nível, sabia? Porque ela já chegou a esse nível. Hoje, se a pessoa falar que o meu ponto fraco, que nem aqueles 2 diáconos, não, o grupo de irmãos que foram orar no monte. Eles foram orar no monte e já passaram a noite toda orando. Aí chegou de manhã, o sol já começou a despontar e um dos irmãos falou: bom, eu quero aproveitar aqui, já que nós oramos a noite toda, tem sido uma bênção, eu quero confessar os meus pecados e eu quero que os irmãos estejam fazendo uma rede de oração por mim. Aí um outro falou: olha, meu pecado é ficar cobiçando as mulheres. Ao outro: meu pecado é dinheiro. E o outro: o meu pecado é não sei o quê. Quando, de repente, sai um irmão correndo, um diácono. E o irmão falou assim: irmão, por que você está correndo? Aconteceu alguma coisa? Não. Orem por mim, que o meu pecado é fofocar, e eu estou indo dizer tudo isso agora lá para a igreja. Meu querido, hoje, infelizmente, hoje, se você chegar no irmão e falar assim: olha, abrir o coração é perigoso, a pessoa ligar para outra, você não sabe o que fulana me disse. Você não sabe o que está acontecendo na família daquela pessoa. Aí a pessoa vive do mal do outro. Para fazer uma comparação, para saber qual família está melhor, qual filho está andando bem, qual filho está andando mal. Qual é a esposa que está tratando bem o seu marido ou não, qual casamento que está sendo feliz ou não. E faz uma comparação terrível. Mas a igreja chegou já a uma época em que ela tinha esse nível. Em que uma pessoa chegava e falava assim: irmão, olha, eu estou passando por isso, por isso e por isso. Meu irmão, eu também estou passando por isso, por isso e por isso. Então vamos segurar as nossas mãos, vamos orar até isso sair da nossa vida. Eu estou com você, eu estou ajudando você. A igreja já foi muito terapêutica, irmãos. A igreja já foi muito terapêutica. Hoje, nem tanto mais. Tem aí alguns irmãos que você tem coragem de falar assim: olha, conheça quem eu sou. E a pessoa continua te vendo com os mesmos olhos de amor. Você não mudou para aquela pessoa. Mas tem pessoas que, se você contar alguma coisa, você fala assim:
Eu sabia! Eu sabia! Olha, já desconfiava, viu? Já desconfiava. Olha, fulano de tal é doido. Beltrano é isso. Eu cheguei na nossa família PIB, já cheguei desmistificando, logo com o pé na porta. Duas coisas que eu bati de frente legal aqui. Foi estigmar pessoas, colocar etiqueta nas pessoas. Fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é enrolado, Beltrano é assim, a família aquilo é aquilo. Não, não, aqui comigo não. Até esse negócio de chamar de irmãozinho, tratamentos, né, pronomes de tratamentos diminutivos, eu já nem gosto. Não me chame de irmãozinho, tá, que você vai comprar uma briga comigo nesse sentido. Não é por causa de ferida, é porque a gente não pode tratar as pessoas no diminutivo. É feio, irmãos, é for educação, tá? Isso é questão de cultura, educação. Irmãozinho, ou não sei o quê, abençoadinho, tal, tal, tal. Eu conheço, eu trato com alguns irmãos de amadinho, mas aí é um nível bem mais profundo, é diferente, mas forma genérica não é legal, cara. Me desculpa. Forma generalizar as pessoas não é bom. Estigmatizar as pessoas não é bom. Apelidar as pessoas não é bom. Eu nunca tive apelido, nem tenho apelido, e não aceito apelido. Se estigmatiza a pessoa. Isso dá um destino à pessoa. Não sei qual apelido que você dá para o seu filho na sua casa, para sua esposa na sua casa. Espero que seja um dos melhores, tá? Sejam uns que dê um destino assim maravilhoso para sua amada, para o seu amado, para o seu filho, para o seu marido. Outra coisa foi a fofoca. Nós fizemos um belo culto aqui, fizemos um tratado contra a fofoca. Vocês estavam aqui, muitos de vocês estavam. Porque, incrível, todo mundo sabia da vida do outro e só sabia o pior da vida do outro. Eu falei, que negócio é esse? Não tem nenhum irmão bom? Não tem um irmão que sabe orar? Não tem nenhum irmão que nem sabe, nem sequer escrever aqui nessa igreja? Todo mundo. Não, peraí, para. Não. Feridas. Uma vez brigaram por causa de. Brigado não, fizeram fofoca por causa de um liquidificador. E foi um fuzuê que quase durou. Eu falei, isso aqui é o Armagedon? Eu falei, isso é coisa de doido. A igreja simplesmente falou: não, nós vamos mudar. A igreja mudou. Isso tudo aconteceu de bom na vida da igreja. Meu amigo, quando você não desbloqueia dessas suas feridas emocionais, não confessa, você fica cínico. Você fica andando no meio dos escombros, da desgraça alheia, fingindo, sabe, que não é contigo. Tá tudo bem. Então eu tenho esse problema. Há um texto base que eu quero que você abra rapidinho. E fica em 1 Crônicas, capítulo 4, 9 a 10. Há uma pessoa que carregava uma ferida. Olha só, hein? Há uma pessoa que só de você olhar parecia ser uma pessoa extremamente próspero, maravilhoso. Mas, como cada um de nós sabemos a ferida que arde dentro do nosso peito. Como diz um poema de uma música, né? Uma dor que dói no peito. Todo mundo sabe. Então, 1 Crônicas 4, 9, 10, você vai encontrar um texto que diz assim: Jabes foi o mais ilustre de seus irmãos. Sua mãe lhe pusera o nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Jabes invocou o nome do Deus de Israel, dizendo: Tomaras que me abençoe e estende os meus termos, que a tua mão seja comigo, e faças que o mal, e faças o mal, perdão, comigo, e faças que do mal eu não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe pedira. Jabes nasceu com estigma de um filho que causou muita dor. Talvez deveria ter sido um parto de risco. Eu não sei o que aquela mãe sentiu, mas aquela mãe ficou traumatizada com o parto de Jabes, que foi um parto diferente de todos os partos, o mais arriscado, o mais dolorido, talvez o mais indesejado.
Jabes já era uma pessoa chamada que ele era o mais ilustre, porque esse texto estava falando de uma genealogia de homens grandes. Geralmente a genealogia começa com pais de famílias e pais que foram pessoas significativas. E estava fazendo genealogia aqui das tribos de Judá. E Jabes fazia parte da tribo de Judá e de repente, de todos os nomes, fulano gerou cicrano, chegou em Jabes e parou. Jabes era o mais ilustre. Olha só que legal. Alguém parar para citar o seu nome entre todos os nomes e falar, não, de todos os nomes, essa pessoa aqui foi mais ilustre. Que legal, né? Espero que isso aconteça com cada um de nós. Essa pessoa é mais ilustre. Mas essa pessoa ilustre carregava uma dor que ninguém queria. Eu não sei quantos anos ele tinha, 40, 50, 60 anos, mas isso te perseguia. Sabe, dores não passam com o tempo. Cara, peraí, dores não passam com o tempo. Não vai no McDonald's pensando que você vai comer aquele sabor gostoso daquilo que você curte, ou no Burger King, que eu gosto do Burger King, eu não gosto do McDonald's, mas tudo bem. Um gosto, você vê, né? E você tá ali com aquela lasanha, não no McDonald's, nem no Burger King, porque eu não tô fazendo nem promoção, mas você tá com aquela lasanha, você tá naquele churrasco, você está saboreando tudo aquilo. Não pense que isso vai afagar a sua dor. Ela vai voltar. Ela vai pedir uma demanda. Ela vai pedir: me cura, me trata, resolve isso. Volta e acaba com isso logo. Jabes, ele era assim. Carregou uma dor durante muito tempo de sua vida. Ele queria que. Eu acho que Jabes não queria virar a página. Eu acredito que Jabes queria fechar o livro. Não virar mais a página. Ele queria encerrar com aquilo. E ele apresenta ao Senhor. Eu não sei quais são aquelas dores, mas eu posso dizer que pela Bíblia existem algumas coisas que poderiam estar impedindo Jobs. Primeiro, aquela dor, aquela ferida, poderia estar criando uma limitação, estagnação na sua vida. Vê aí o texto. Ele fala: Senhor, amplia minhas terras, amplia minha vida, seu território interior, sua vida espiritual, só vai realmente se abrir quando você tratar suas feridas. Amém, irmãos? Você pedir ao Senhor: Senhor, eu carrego muita mágoa, eu carrego muitas lembranças, eu carrego muitos sentimentos, eu carrego muitas sentenças que disseram sobre mim, que me magoa, que me entristece. Eu tenho muitos sentimentos de reações negativas. Então, presta atenção. Isso tudo está estagnando a tua vida, paralisando, congelando, bloqueando você. Jabes sentia-se limitado e buscava um alargamento de suas fronteiras. Essa ferida emocional pode ter sido causada por uma circunstância que impedia ele prosperar e alcançar o seu potencial máximo. Claro, meus irmãos, toda ferida emocional. Perdoe teu pai, perdoe tua mãe, perdoe teu irmão, meu irmão. Libere esse perdão, mas libere esse perdão de verdade, nem que isso te arranque lágrimas. Libere palavras que te machucaram, que entraram como espada no teu peito e que continuam ali te machucando, te sangrando. Libere isso. Trate isso na cruz. Não vale a pena você andar ressentido. Não vale a pena você olhar para trás e falar, ou virar o beiço, virar a cara, ficar entristecido, magoado. Abrir a porta da sua geladeira para ver se afaga essa mágoa, essa tristeza, fazer uma viagem distante, para ver se a distância ou mudar de terreno, mudar de local, que não se trata dessas coisas. Busque a presença do Senhor e fala: Senhor, eu venho tratar esta ferida, eu quero viver livre. Quem fez a minha ferida, que se vê com o Senhor, mas eu não posso me tornar aquele que me feriu. Amém, irmãos? Se liberte dessa ferida, viva. A Bíblia chama que existe uma chave para isso chamada perdão. O perdão não faz só bem para você, mas o perdão liberta você daquele que te causou o mal. Já pensou? Você liberte. Você olhar para aquilo e não ressentir mais. A segunda ferida emocional era a falta de proteção e medo. Jabes sentia muito medo. Olha uma ferida aqui do medo. Isso está ligado a um trauma. Trauma é incrível. Sabe, existem três coisas que o trauma gera na pessoa: revivescência da situação, isolamento e estado de atenção. Alguma coisa vai acontecer. Ai, tem alguma coisa aqui. Ai, ai. Tá dormindo, caiu um algodão no chão, a pessoa já pula em pé, já levanta em pé, parecendo um exorcista. Pá!
sabe? Tá alerta, tá assustado, não tá em paz. A mente tá ali, brrr, não para. Só coisas negativas. Toque, toque, desenvolve toque. Ele tá andando de boa assim, na beira da praia. Aí ele fala: Nossa, se abrir um buraco aqui no meio, a água cair tudo, o mar cair tudo em cima de mim, caiu o Titanic, cai tudo. Só começa a pensar coisa ruim. Ah, se eu estiver aqui nessa calçada andando, eu acho que não vou para a igreja, não, porque está muito escuro, eu sinto que algo ruim vai acontecer. Só percepções ruins. Trauma, meu filho, isso é trauma. Jesus pode te curar disso. Amém? Ai, meu marido foi trabalhar, minha esposa foi trabalhar. Ai, se eles voltarem, e se eles morrerem? Ai, meu Deus, eu tô com medo de uma má notícia acontecer aqui agora. Eu não sei. Ai, mas eu tô com esse sentimento ruim. Ai, será que eu vou ter que ver um caixão? Ai, que não sei o que. Já começa a ter coisas. Será que meu filho vai viver essa semana? Será que eu vou estar bem? Complicado, né? Pensamentos ruins, direto. Isso é um toque. Feridas por falta de proteção. Então ele pede para que a mão de Deus o proteja de todo mal. Isso sugere que ele tinha entendido que a situação que ele tinha enfrentado, vivenciado, era uma situação de perigo e trouxe muito trauma. Já pensou ele carregar? Eu quase matei a minha mãe. E minha mãe me culpa por isso. Tem mães que culpam, né? Eu conheci um caso, eu chamei atenção. Chamei atenção. Olha, eu tenho algumas qualidades, mas eu tenho alguns defeitos. Você sabe muito bem, tem hora que eu viro a chave e eu tenho um probleminha. A primeira vez eu vi e deixei quieto. Ah, meu filho nasceu, eu tenho muito filho, só tenho filho homem. Eu queria tanto que ele fosse uma menininha. Eu queria tanto que tu tivesse nascido uma mulher. Eu falei, olha, eu falei pra você, falando de tal, você tinha que ter nascido. Não é pra você ter vindo ao mundo, que tinha que vir uma menina. Cara, aquilo ali não deu. Me desculpa. Não, não tem hora que não dá. Já pensou você culpar o fulano por não ter nascido menina? Imagina a criança crescendo ouvindo isso. Eu não sei que decisão ele pode tomar na vida, mas uma coisa é certa, cara, eu diria, então eu tô errado de vir ao mundo. Eu sou indesejado. Ah, meu irmão, eu peguei essa pessoa, chamei o marido, peguei ela, encostei, falei, vem cá, sinto muito. A partir de hoje eu acho que a nossa amizade vai terminar. Por quê? Porque escuta, falei, que lágrimas desciam. Mas falei, você quer brigar? Pode até brigar comigo. Quer me bater? Pode me bater. Mas você vai ouvir agora. Uma falta de desumanidade com uma criança, culpando ela porque não era para ter vindo um menino. Eu esperava você como menina, era para você ter vindo uma menina. E vice-versa. Feridas, porque o outro que não é da sua família é mais bem tratado do que você. Feridas, porque no caso que eu enfrentei recentemente, aliás, um tempo atrás, recentemente não, é também recente, mas também um tempo atrás, de uma moça já formada, já quase mulher mesmo, com ciúmes do poodle. A mãe tratava o poodle melhor do que aquela moça que estava na zona de perigo já da idade, podendo ser aliciada por qualquer tipo de sentimentos e emoções contrárias. É só dar o que ela queria, vindo da mão de gente boa, gente ruim, não sei. Na era do TikTok, na era do Instagram, na era do Twitter, na era do Kawaii, na era dessa era louca aqui, que todo mundo não sabe o que pensa, está tendo um vômito geral nas redes sociais de ideologias, de pensamento. E a mãe tratando melhor um poodle do que uma filha. E a filha falar que tinha inveja do cachorro. Aí não dá. A gente comete cada coisa. Você vê, gente rejeitada rejeita. Gente ferida fere. Gente agressiva que foi agredida agride. Você só dá o que você tem. Gente desprezada despreza.
E como despreza? Gente que foi morta por dentro, mata. Mata pai, mata mãe, mata filho, em nome de namorado, em nome de fulano, em nome de disso, em nome daquilo. Mata. Então, a ferida de proteção. A palavra de Deus diz em Salmos 91, 1, 2, existe uma cura para você que tem medo de tudo, que acha que tudo vai acontecer. Salmos 91, 2 diz que aquele que habita no abrigo do esconderijo, a sombra do Altíssimo Todo-Poderoso descansará. Eu quero dizer para você, meu querido, que nenhum outro tratamento você vai encontrar que seja tão eficaz que venha da palavra de Deus, amém? Deus tem solução. Deus cura a tua dor. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nasce um novo homem. Novo homem. Lembra Pedro? Quem era Pedro na Bíblia? Um cara impulsivo, temperamental, sanguíneo, como diz alguém. Eu disse. Aprontava. Jesus transformou ele de Simão Pedro, filho de Bar-Jonas, filho de Jonas, para quem? Para Pedro. Transformou Saulo para Paulo. Jesus transformou todos os seus discípulos. Jesus transforma, irmão. Jesus disse para Nicodemos que foi procurar ele à noite, um homem extremamente sábio. Aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. E ele ficou sem entender o que significava aquilo. Jesus explica ele de novo. Você precisa nascer de novo. Jesus nos dá a bênção de nascer de novo. Você não precisa ser essa pessoa marcada, ressentida, traumatizada, cheia de histórias negativas, cheia de histórias ruins. Você pode parar de virar a página, fechar esse livro e começar um outro novo na presença do Senhor Jesus. A minha oração é que, seja qual for as feridas que carregamos e aquelas que podemos reconhecer e as que não podemos reconhecer, que nós possamos colocá-las na mão do nosso bondoso Deus e Pai. E assim vivemos livres, sem culpas, livres, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu quero crer nesse momento. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e fazer uma oração diferente. Todas as vezes o meu apelo, todo o meu apelo, depois da mensagem, é oração mesmo. Porque tudo começa na oração e termina com oração. Tá? Então eu queria que você fechasse seus olhos e falasse com Deus. Senhor, como Jabes falou, você pode fazer a mesma oração de Jabes. Senhor, eu apresento a minha dor.